Foi encontrada no marco de pedra da construção do 3º Batalhão de Engenharia de Combate de Cachoeira do Sul uma cápsula do tempo com data de 2 de abril de 1922. O material entregue à historiadora Miriam Hitzel pelo presidente da Amicus, Osni Schroeder, contém jornais e moedas da época, além de um catálogo da empresa responsável pela obra. Veja a descoberta agora no quadro Minha Cidade. Cápsula do tempo. Você sabe o que é isso? No Minha Cidade de hoje vamos conhecer o que é uma cápsula do tempo e vamos revelar o que esta cápsula, que foi encontrada no 3º Batalhão de Engenharia e Combate de Cachoeira do Sul, contém. 2017 marcará o centenário de criação do 3º Batalhão de Engenharia e Combate. Criado em dezembro de 1917 na cidade de São Gabriel. Depois, o batalhão foi transferido para Cachoeira do Sul e ao ensejo dessas comemorações do seu centenário, o batalhão de Cachoeira do Sul está construindo um monumento que marque este centenário. E justamente no momento em que este monumento está sendo erguido, foi localizada esta cápsula do tempo. Mas você está se perguntando, o que é uma cápsula do tempo? O que ela contém? A cápsula do tempo, localizada junto ao 3º Batalhão de Engenharia e Combate, possuía os jornais da época e as moedas que circulavam em 1922. No dia 2 de abril de 1922, estiveram em Cachoeira autoridades do Exército Nacional para lançarem a pedra fundamental das obras dos quartéis do Batalhão de Engenharia. E justamente naquele dia, no lançamento da pedra fundamental, eles colocaram sob a pedra esta cápsula do tempo, que continha então os jornais que circulavam em Cachoeira naquela época e os principais jornais de circulação no estado. Junto a estes jornais, também colocaram as moedas de circulação na época, para que um dia, se essa cápsula fosse descoberta e as pessoas tivessem acesso ao seu conteúdo, saberiam que notícias estavam fazendo aquele dia 2 de abril de 1922 em Cachoeira e próximo de Cachoeira do Sul. 2 de abril de 1922. O registro do ato de lançamento da pedra fundamental está no Grande Álbum de Cachoeira, produzido por Benjamin Camozato em 1922. Na foto é possível ver o Marechal Rondon, que na época era o diretor de Engenharia do Exército Brasileiro, e o ministro da Guerra, João Calógeras, que estavam então presentes ao ato. Cachoeira, naquele dia, recebeu solenemente todas essas autoridades militares que estiveram aqui então para o lançamento da pedra fundamental das obras de construção dos quartéis do 3º Batalhão de Engenharia e Combate. Todos eles se dirigiram ao local dos quartéis, hoje amplamente conhecido de toda a cidade, de todos os cachoeirenses, para esse momento solene então. Naquela ocasião houve discursos, de valorização daquele momento histórico, da importância da construção desses quartéis para Cachoeira do Sul, que são importantes até hoje, na vida e no cotidiano da cidade e na valorização, de Cachoeira do Sul como um ponto estratégico para o Exército Nacional. E também foi um momento de reunião dessas grandes personalidades que entraram para a história depois por outros feitos fora daqui. Naquele dia, então, reunidas essas autoridades, houve o lançamento da pedra fundamental. E ao lançarem a pedra fundamental, as autoridades, então, presentes ao ato, prepararam a cápsula do tempo. Dentro dela, então, colocaram todos os jornais que circulavam em Cachoeira e circulavam na região e as moedas, como eu disse anteriormente. Esta cápsula do tempo foi enterrada, então, no local da pedra fundamental. E a primeira pasada de cimento sobre a cápsula do tempo foi dada pelo ministro da Guerra.
Depois, as demais pessoas ficaram então assistindo este momento e a gente hoje fica pensando, quem pensaria daquelas pessoas presentes ao ato que 95 anos depois, casualmente, esta cápsula fosse desenterrada, revelando todos os achados daquela época, marcando aquele dia que foi tão especial para a história do Exército em Cachoeira do Sul? A emoção de ver emergir do tempo todos esses exemplares de jornais, 2 deles raríssimos, causa uma emoção. Porque a palavra, um dos jornais encontrados dentro da cápsula do tempo e o Cachoeirense são exemplares raríssimos que não existem mais. Não existem mais as coleções desses 2 jornais. A palavra que circulou em Cachoeira a partir de janeiro de 1920 e era dirigido e produzido pelo Fábio Leitão, que desapareceu em 1924 depois da sua morte. Realmente não existe mais nenhum exemplar desse jornal, exceto um no Museu Municipal e este agora encontrado na Cápsula do Tempo. O Cachoeirense é um jornal também que circulou na década de 1920 e que desapareceu em 1927. Dele havia apenas meia página guardada nos acervos do Museu Municipal de Cachoeira do Sul. Só por estes 2 exemplares, este achado já se reveste de uma importância enorme. As obras de construção dos quartéis foram executadas pela Companhia Construtora de Santos e dentro da Cápsula do Tempo foi encontrado um relatório da Companhia Construtora de Santos datado de 1919 a 1920. Era uma espécie de catálogo mostrando as obras executadas pela construtora. Infelizmente, a umidade que deve ter, entrado para dentro da cápsula do tempo, não permitiu que o relatório chegasse inteiro até nós. Então podemos ver apenas a capa do relatório e alguns pedaços dele que são encontrados dentre os jornais. Apesar, da umidade, do efeito que esta cápsula sofreu ao longo de 95 anos, mesmo assim nós podemos e temos possibilidade de conseguir ler estes exemplares de jornais. Aqui nós temos o Cachoeirense, datado do dia 1º de abril de 1922, raríssimo, como eu disse antes. Amanhã, um jornal que circulava em Porto Alegre, datado também de abril de 1922, cujo dia não é possível ver em razão do rasgão que está justamente sobre este dado. O jornal Correio do Povo, que circulava em Porto Alegre. A Federação, um dos principais jornais do Rio Grande do Sul, também de circulação em todo o estado, que era editado em Porto Alegre e era o órgão do Partido Republicano Rio-Grandense. O Comércio de Cachoeira do Sul, datado de 15 de março de 1922. A Palavra, do Fábio Leitão, raríssimo, um exemplar que podemos dizer que está em condições plenas para ser lido e manuseado. Provavelmente terá que passar por um restauro, mas apresenta condições plenas de leitura, o que nos causa realmente uma grande emoção pela sua raridade. Aqui nós temos um exemplar do Diário do Interior de Santa Maria, também do dia 1º de abril de 1922. Todos esses jornais, saídos de dentro da cápsula do tempo, nos permitem uma verdadeira viagem no tempo, porque no momento em que eles estiverem em condições de serem manuseados e aqueles que puderem, ter o seu conteúdo revelado, nós conseguiremos, com certeza, fazer uma verdadeira viagem no tempo e nos inteirarmos do que estava acontecendo entre março e abril de 1922. O que a comunidade estava vivendo naquele período? O que o estado do Rio Grande do Sul vivia? E hoje, passados 95 anos, nós podemos dizer que esta relíquia, esta cápsula do tempo, nos permite viajar. Quem diz que viajar no tempo é uma ideia de um filme futurista?
nós podemos viajar no tempo. Esta cápsula do tempo, encontrada em Cachoeira do Sul, nos permite isto. Quando eu pensei que no meu ofício de historiadora, ao rever esta foto, eu poderia enxergar a materialização deste dia através da cápsula do tempo que foi lançada junto com a pedra fundamental naquele 2 de abril de 1922. A história realmente é um veículo para nossas viagens no tempo. Nós podemos voltar ao passado, nós podemos significar o presente e podemos olhar para o futuro, com a esperança de que outras cápsulas do tempo existam por aí e que estejam prontas para revelar os mistérios e os segredos do tempo que nos antecedeu. Até o nosso próximo Minha Cidade.